Nesta semana, a gente trata um pouco da produção de sentidos na arte, especificamente com alguns trechos desses textos que aparecem em primeiro plano, né? O texto da Pré, do Arras e da Jolie. E a ideia é a gente mostrar um pouco, relacionar um pouco com o capítulo anterior do Cássio a respeito do papel da arte, de como a gente consegue enxergar as coisas a partir da arte. Bom, então, começando pela Preta, ela diz assim que para a gente ler uma obra de arte, né, o título desse trecho do capítulo do livro dela é Como Ler uma Obra de Arte, ela dá alguns fundamentos e diz que, assim, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a arte técnica tem uma mesma origem. Quer dizer, antes, a ideia de se fazer determinados ofícios, quer dizer, desde fazer um sapato, fazer um poema, era uma arte, né, a partir das técnicas que eram usadas pelos trabalhadores. Mas ela reforça a ideia de que ainda hoje, quando um trabalho é bem feito, ele é chamado de artístico. Ela também levanta rapidamente ali no início do capítulo aquele problema a respeito do belo na história da arte, quer dizer, até que ponto arte é aquilo que é belo ou não, dizendo que hoje a gente já tem uma ideia um pouco diferente em relação a isso. E finalmente, um terceiro ponto ainda no início do texto é a ideia de que essa ampliação de arte fez ainda com que a gente permanecesse com a ideia de estético, pelo menos. Então, ainda que a gente tenha a noção de belo relativizada, a noção de estética permanece nesses trabalhos que são artísticos. O segundo ponto do texto dela é a ideia de que arte e comunicação caminham juntas, o que também vai ao encontro do texto da Martine Joly, que a gente vai tratar um pouquinho só daqui a pouco. Né? Esses textos são introdutórios para a gente entender um pouco os processos, né, de produção de sentidos relacionados à arte. Então, num primeiro momento, ela diz assim que as imagens, desde sempre, serviram para comunicar, para expressar alguma coisa relativo ao indivíduo ou a uma determinada comunidade. E ela diz o seguinte em dois pontos. O estudo da história da arte é importante também para entender a comunicação daquela época, como que os sentidos eram produzidos por meio dessas imagens e a partir de como a produção desses sentidos revela o modo como a sociedade era, como as pessoas sentiam e expressavam aquilo que estava próximo delas. Então, um segundo momento, ela diz que a linguagem das imagens é direta, é rica e poderosa, mas como todas as linguagens é preciso conhecê-la. Então, assim como para eu falar uma língua eu preciso conhecer essa língua, eu preciso ser falante dessa língua, também para eu entender exatamente a riqueza e o poder de uma determinada imagem, eu preciso conhecê-la um pouco. Caso contrário, vai dizer a Pratt, a imagem permanece muda e a comunicação não se realiza. Isso porque ela tem uma ideia de que a imagem está dentro daquele processo, daquela teoria de comunicação do Jacobson, em que você tem o emissor, você tem o receptor, o código, etc. Né? Então ela usa esses elementos, associa esses elementos ao estudo da imagem, e aí vai dizer que quando a gente não conhece o código, ou seja, quando a gente não entende esse código, a linguagem, a mensagem vai ficar muda. A gente não, a comunicação não se realiza. Bom, então, a partir do que ela diz, ela pode se estabelecer, nós podemos estabelecer uma relação do que ela diz da arte como uma lente da realidade, assim como a gente viu com Cássera, uma relação da arte, da língua e das linguagens de um modo geral, pensando que todo falante sabe alguma coisa sobre a língua, ou seja, ele conhece o código. Então, se a gente quer conhecer alguma coisa sobre uma outra linguagem, é preciso conhecer esse código, senão a mensagem não se efetiva. Então, a gente precisa, obviamente, do conhecimento de cada linguagem se quer adentrar a produção de sentido dessas linguagens. Então, é óbvio que numa disciplina como a nossa, num curso como o nosso, a ideia não é estabelecer todos os processos de produção de sentido, mas isso é importante marcar. Que, de repente, né, a ideia de que tudo é passível de interpretação deve passar, então, pelo menos por esse senão aqui, quer dizer, a gente precisa conhecer essa linguagem para poder falar dessa linguagem. Senão, a nossa interpretação vai ficar bastante enviesada. E aí, eu acho que o último ponto, ela vai reforçar isso de algum jeito, à medida que ela vai explicando esse código todo no texto, é de que a língua é a interpretante de todos os outros sistemas semióticos, né? Seguindo lá a Benveniste. E de algum jeito também o Jacobson. Quer dizer, a língua é aquela que tem o papel principal para transformar os códigos semióticos, os signos semióticos, numa produção de sentidos mais eficaz.
Bom, ela termina o texto com uma espécie de guia para os iniciantes, né? Mostrando os elementos básicos que a gente precisa olhar numa composição para entender uma obra de arte, falando, por exemplo, das formas, das matérias que são usadas nessa construção, dizendo da importância de se contextualizar essa obra, por exemplo, no seu período de realização, por conta do artista, o estilo que esse artista tem, o mesmo gênero dessa obra. E, finalmente, a ideia de que, em primeiro lugar, a gente pode pensar numa descrição daquilo que vê, que seria uma leitura denotativa, né? Aquilo que a gente enxerga e ponto. E, finalmente, entender o que é ou o que significa isso que foi descrito, que seria a leitura conotativa. Dizer, os efeitos de sentido que são produzidos ou as produções de sentidos que são produzidos. Então, ela faz um roteiro lá para a gente, né, que é iniciante, e nos ajuda muito nessa leitura é, mais, como é que eu vou dizer, mais ampla de uma obra de arte, né? Não tão específica. Mas quando a gente olha para esses elementos todos, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, não tão técnica e não tão naive, né? Não tão ingênua. Então, a relação com o Cássera. De fato, o valor artístico de uma obra reside no modo como o autor reuniu cores, espaços, linhas ou ainda formas modeladas e formas arquitetônicas. Isso casa exatamente com aquela ideia do Cássera de que para o autor, né, realizar uma obra de arte, ele precisa levar em conta a forma. Ele tem um conteúdo a ser transmitido, ele tem algo a ser expressado, mas é na forma que ele faz isso. É ali que ele expressa essa potência toda que ele tem, essa possibilidade toda. Sem isso, a gente não está tratando de obra de arte. Tratar um pouco da Martine Joly, peguei e pincelei algumas coisas na introdução, algumas coisas do capítulo 4, e essa aqui, por exemplo, é uma citação dela que diz assim: por fim, evocaremos a complementariedade entre imagem e linguagem, uma vez que a linguagem não só participa na construção da mensagem visual, mas transmite-a, completando-a mesmo numa circularidade simultaneamente reflexiva e criadora. Ou seja, o que ela está querendo enfrentar aqui, e é o que ela vai discutir um pouco mais no capítulo 4, é a ideia um pouco antagônica de que as imagens poderiam substituir as palavras ou vice-versa, numa condição mais ampla. Ela diz que há uma complementariedade. A imagem não vive sem a palavra e a palavra ganha muito com a imagem. Então, lá no capítulo 4, ela vai insistir nessa complementaridade entre a imagem e a palavra, dizendo que é efetivamente injusto pensar que a imagem exclui a linguagem verbal, porque esta a acompanha quase sempre sob a forma de comentários, escritos orais, títulos, legendas, artigos de imprensa, balões, etc, etc, etc. Quer dizer, a gente nunca tem, pelo menos a ideia dela, né, nesse caso, a gente nunca tem uma imagem solta dada por si. Ela está sempre marcada de algum jeito, né, por um contexto que vai exigir alguma complementariedade linguística, alguma palavra. O exemplo que ela dá no texto é esse do Félix Vallotton, que a gente vê aqui um homem, né, abraçado com uma mulher, né, estão um beijo ali numa relação bastante íntima, digamos assim, né, até pela posição aqui das pernas do rapaz, né, e a posição em que ela está, uma posição bastante íntima, mas ela diz assim, olha, a gente olhando essa mensagem, ela nos evoca uma determinada imagem na cabeça, no nosso contexto, mas quando a gente olha o título que é dado na imagem, aí a gente tem uma espécie de uma surpresa, porque o título não é o beijo, e sim a mentira. E isso faz com que a gente precise reposicionar o nosso olhar, a gente precisa procurar o porquê dessa palavra ali. Então ela diz: aceitamos a interpretação proposta, quer dizer, que o título seja mentira, uma vez que se trata de uma pintura importante de expressão mais do que informação. Em outras palavras, ela está dizendo, ó, tem um sentido denotativo aqui, que é dado pela imagem e pelo título, mas a gente está indo atrás do sentido conotativo, ou seja, não é só a informação que está descrita, não é só o que se vê, mas é muito além. É como é que a gente faz toda essa relação, né, entre a imagem e a palavra. Então, a gente podia pensar, olhando aquilo que o Cáceres diz no texto dele, o que essa pintura nos faz ver. Quando a gente olha para ela, o que ela nos faz ver? O que ela nos apresenta, tendo um título como esse, né? Sendo a mentira e não o beijo. O que ela nos faz ver? O que ela nos propõe a ver naquela noção de intensidade de visão que o Cáceres nos convida.
e como a linguagem verbal interfere nessa visão. Por que, que a mentira interfere numa visão e o beijo, por exemplo, poderia interferir menos? Finalmente, terminando essa questão relativa à arte, nós lemos o capítulo 1º do texto do Arras, o texto intitulado Cara Julia, em que ele discute o quadro Marte e Vênus, pintado pelo Tintoretto. E o interessante é que ele já abre o capítulo dizendo assim: não consigo entender como acontece de às vezes você olhar a pintura de modo a não ver o que o pintor e o quadro lhe mostram. Então você olha a pintura e não vê o que está sendo mostrado. Numa espécie de novo, né, uma relação com aquilo que a arte é capaz de mostrar ou não. Então, às vezes, a gente vai mais além do que se propõe, às vezes um pouco menos. Mas veja no restante do texto como ele tenta mostrar essa ideia de aquilo que se vê e aquilo que o quadro e o pintor mostra. Então ele diz lá, tem algo no quadro a ser visto, tem uma mensagem, a imagem não é gratuita. A carta é um modo de discutir, então, as reflexões, as análises sobre o quadro, porque ele pega várias análises, várias reflexões que foram feitas e vai tentando contrapor essas análises ou acrescentar elementos a essas análises. Então, ele faz na carta, né, cria esse interlocutor, a Julia, como se fosse alguém que tivesse essas noções muito explícitas, muito claras, e com quem ele pudesse, então, dialogar. Né? Ele até cria a ideia de que ela fez um texto a respeito desse quadro, a respeito dos elementos que ele vai tentar contrapor ou complementar. Então, a carta é um modo de discutir essas reflexões sobre o quadro, pontuando os elementos diferentes, né, a partir desse novo olhar. A raça enfatiza a importância de olhar o que está sendo representado e não só o que se diz no quadro, ou melhor, aqui não no quadro, e sim do quadro. Então, assim, os elementos que aparecem no quadro, vai dizer o Arras, né, são muitas vezes interpretados, analisados de maneira muito distintas ou até menores do que aquilo que o quadro mesmo mostra. Então, o que o Arras está tentando dizer para a gente é assim, ó, a arte nos ensina a olhar, então vamos olhar os elementos que estão sendo apresentados ali no quadro. Tá? Então, ainda que se ressalte esse ponto, né, fica implícito, porém, que há um conhecimento necessário para a análise dessa imagem. Então, é claro que existe um descritivo, a gente pode achar todos os elementos, dizer onde é que eles estão, supor uma leitura para eles, mas é preciso uma leitura significativa, uma leitura um pouco mais especialista. Por isso que a carta dele é um pouco uma espécie de pegadinha, né, para o leitor que é um leitor mais iniciante, que diz, bah, então eu consigo interpretar facilmente uma obra de arte. Não é bem assim. É uma espécie de ironia também do Arras, à medida que ele traz elementos de uma leitura, claro, embasada, né? Ele foi diretor de um museu de arte na França durante muitos anos, e isso faz com que ele tenha um conhecimento muito grande. Então, ele pode fazer essa discussão a partir do conhecimento que tem, mas esse é o ponto do texto dele, invocando os elementos mais descritivos, menos conotativos no quadro. Então, os exemplos que eu daria para dizer que ele tem essa leitura um pouco mais aprofundada, né, essa leitura mais significativa, são dois, basicamente. O primeiro, que seria o seguinte: todos nós conseguimos ver Marte debaixo da mesa antes dele indicar? É fácil para todo mundo. Veja que a pintura do Tintoretto ela é extremamente escura, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para quem não tem o texto poder acompanhar com a gente. Então aqui a pintura do Tintoretto é uma pintura escura, né? A gente consegue ver que é difícil ver todos os elementos ali, né? E Marte está numa posição ingrata aqui, né? Ele está escondido aqui nessa parte. Não é fácil vê-lo, não. É bastante difícil. É só uma claridade do rosto que nos chama a atenção para vê-lo ali debaixo da mesa. Então eu diria assim, às vezes a gente precisa dessa indicação. Além do que, preciso conhecer os elementos que estão ali, né? Quem são esses elementos da mitologia e tal, né? Ele diz que, bom, o Marte está ridículo, né, naquela posição, e olha que ele é chamado de deus da guerra. Então, assim, saber esse fato, saber quem é Marte, saber e colocá-lo nessa posição, como faz Tintoretto, faz com que a gente dê um sentido muito mais expressivo em todo o quadro. Então, não basta ver,
Então, talvez o título do texto dele seja interessante, né? Nada se vê, exatamente a partir do momento em que a gente precisa de algum pouco ou de algo muito para poder interpretar bem uma obra de arte. Aí eu sou bastante favorável àquilo que diz a Preto, no sentido que a gente precisa conhecer um pouco o código. Do contrário, ou a gente não entende ou a gente pode ser preconceituoso. 2. O segundo exemplo, né? Para Haas, né, na página 12, ele diz que o Vulcano está tão ridículo quanto Marte. É porque ele é coxo e surdo, por conta do cachorrinho que está ali latindo para o Marte, tentando indicar que ele está ali escondido. Então, aliás, na maneira como o Tintoretto o apresenta para nós, né, apresenta o Vulcano, esse pobre Vulcano não é somente coxo. De tanto bater na sua bigorna, olha só, um outro conhecimento que ele traz que é dele. Que é da mitologia, claro, mas que é dele, ele que está assomando isso aqui. Ele deve ter ficado surdo como uma porta. A prova, ele não escuta nem mesmo o cachorro, que late para Marte. A gente está olhando o cachorro, percebe que o cachorro late, percebe até uma posição específica do cachorro, e o Vulcano não olha para o cachorro, né? Ele está agora fixo na Vênus. Então essa é a questão do Arrace aqui. Ele agrega vários elementos para a gente entender o quadro, como se fossem elementos simples de serem vistos, mas não são necessariamente. A gente precisaria ter um pouco dessa informação maior para poder esse sentido pleno ser construído. Então, tem uma questão legal relacionada ao tempo e espaço que está diretamente ligada ao espelho. Então, em uma de nossas aulas, a gente falou do espaço e do tempo e o Arrassi disse que o espelho está antecipando o tempo, porque o Vulcano está de um jeito em cima da cama e no espelho ele já está de um jeito diferente, como se fosse numa etapa posterior. Né? Ou seja, o espaço e o tempo se convergem de algum jeito, né? Quer dizer, à medida que ele usa o espaço da pintura para marcar o tempo, ele está convergindo o espaço e o tempo, e ao mesmo tempo está traduzindo na pintura, está fazendo aquela tradução intersemiótica, que é a ideia do Jacobson. A grande questão é todos nós conseguiríamos perceber isso, todos nós daríamos esse pulo, esse salto, essa ideia de que é um passo adiante do Vulcano na relação que ele vai ter com Vênus, ali naquele contexto ou não. Tá? E aí eu volto de novo, esse também pode ser um exemplo de que o fato da gente estudar a obra, ter elementos da obra, entender mais o código, contribui sem dúvida nenhuma. Né? A grande brincadeira do Arras é que às vezes a gente olha e não vê, né? Mas às vezes a gente precisa de um guia, sem dúvida. E aí quero voltar um pouco às ideias de beleza, arte, né, do Cássio e tal, a partir daquilo que a gente olhou aqui no Arras. Então, o primeiro ponto seria como a beleza retratada no capítulo. Veja que ele não trata da ideia de beleza aqui. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é o olhar, não é a beleza. E esse é um ponto bacana para a gente tentar entender a obra de arte, né? A partir não do belo, mas do estético. Não do belo subjetivo, mas da composição das formas que podem ser um pouco mais objetivas. Então, ainda que eu possa não gostar de determinado tipo de artista de arte, eu posso compreendê-lo um pouco melhor. Eu posso até entender porque ele é tratado como belo, ainda que, particularmente, subjetivamente, essa beleza não seja a que me agrade. O segundo é como a Haas trata das formas de arte, porque o Cássera diz de maneira muito decisiva que a arte é dada por meio das formas. O conteúdo, a expressão é materializado nas formas. Então eu diria assim, a Haas se dispõe a indicar alguns elementos, que são formais, obviamente, presentes no quadro, como a posição dos objetos, ele fala do vaso, ele fala do seria o espelho, o escudo, a cama, ele fala do próprio véu que cobre a Vênus, tal. O papel do cachorro, né? O fato de Marte estar no chão debaixo da mesa, se Vênus está tirando ou colocando algo sobre si, né? O véu, a posição do vulcano com um joelho ou dois joelhos em cima da cama. Então, a questão temporal, o papel do espelho adicionado à sala, então ele procura signos, ele procura elementos que são singulares e que promovam uma interpretação rica na proposta do Castro, daquilo que a gente já sabe. O fato de Tintoretto retratar uma clássica cena mitológica, que seria assim, o básico do básico. Eu olho o quadro, vejo o título e falo, ele está tratando uma cena mitológica que é Vulcano flagrando Vênus e Marte na cama. E ali tem muito mais. É isso que o Arras está dizendo para a gente. Não é só isso, tem muito mais do que isso. E finalmente a finalidade da arte. Então, de novo, o Arras não é muito direto com relação a para que a arte serve ali.
Mas quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe que ele nos convida a olhar, né? Ele nos convida a atenção exatamente, a olhar os elementos que estão dados ali no texto. Então ele nos convida a um olhar atento. É isso que tem relação direta com a parte final do capítulo do Cássio. Especialmente quando ele diz assim: a arte nos ensina a visualizar as coisas e não apenas a conceitualizá-las ou utilizá-las. A arte nos ensina a visualizar as coisas e não apenas a utilizá-las ou conceitualizá-las. Essa é a ideia, portanto, de que o capítulo do Arras fecha muito bem com essa noção casseriana, né, de que a gente precisa olhar para a obra de arte, ainda que nada se veja. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.